nós vamos tratar de um tema extremamente técnico e muito pouco estudado, que é o valuation de um time de futebol no Brasil. Quais as métricas a serem aplicadas? Quais os critérios para avaliação do custo de oportunidade e qual o método mais adequado para fazer essa avaliação? Antes de mais nada, se você curte o nosso trabalho, dá um like, compartilha, que é muito importante para o nosso canal. Para falar sobre valuation do gado, nós temos que inicialmente falar sobre o critério de avaliação escolhido para esse trabalho. A abordagem baseia-se na suposição de que um ativo ou negócio é igual ao valor presente dos fluxos de caixa futuro. O método mais comum é o fluxo de caixa descontado. Ele leva em consideração as perspectivas de desenvolvimento, de crescimento e estratégico, conforme refletido no plano de negócios e nas expectativas futuras que a empresa ou o time tem. Essa abordagem é baseada na estimativa de fluxo de caixas livres, que é o valor residual da empresa gerado pelas operações de compra, venda, pagamento de funcionário, custos e despesas deduzido dos impostos. Desse valor, deduzimos os investimentos ou compras de ativo fixo, como imóveis, veículos e compra de jogadores de futebol, e os recursos para financiar o capital de giro. O valor líquido, assim encontrado, descontamos uma taxa que reflete o valor temporal do dinheiro, ou a inflação, o risco dos negócios no país, o risco econômico inerente à operação da empresa ou negócio, E em outras palavras, essa taxa reflete o quanto os investidores ou credores esperam receber por fazer algum tipo de aposta na empresa. O valor presente resultante, ela possui dois componentes. O primeiro componente é o período que a gente está fazendo o cálculo, que pode ser de 5, 10 ou 15 anos. Esse período a gente chama de período explícito. No nosso cálculo nós utilizamos 8 anos como período explícito. E eu vou explicar por quê mais para frente. O período de crescimento perpétuo, utilizamos o método de Gordon, imaginando um crescimento infinito para a empresa, porque a gente parte do pressuposto que a empresa não vai ter fim, que o nosso time vai viver eternamente, vai ser imortal. Para elaborar esse valuation, partimos do balanço de 31/12 de 2021. Veja bem, nós somos usuários primários da informação, então a gente pega o balanço, analisa o que estão apresentados lá de saldos, nas notas explicativas, nas demonstrações de resultado, no fluxo de caixa, na demonstração do fluxo de caixa. E nós não temos a informação por dentro da contabilidade, tá? E assim, eu peguei essas informações de 31/12 e comparei com a evolução a partir de 31/12 de 2015. Bom, eu queria também frisar um detalhe importante. Para você fazer um valuation de uma empresa de capital aberto, por exemplo, você pega a quantidade, para considerar para efeito de patrimônio líquido, para fazer as suas ponderações de patrimônio líquido, você considera o total de ações que essa empresa tem, multiplicado pelo valor da ação naquela data, que você está fazendo o cálculo, Aí você tem o valor do patrimônio líquido. Esse valor é diferente do valor contábil, ele pode ser maior, ou dependendo se a empresa se desvalorizou, como pode ser menor. Para evitar essa distorção, já que o Atlético não tem ações negociadas em bolsa de valores, então assim, eu não tenho um valor de mercado, e eu não queria utilizar o valor contábil, porque a gente sabe que o valor contábil ele tem todos os bens a valor histórico, Então, para evitar esse tipo, nós pegamos no site Transfer Market e pegamos o valor do elenco do Atlético. No Transfer Market, o valor do elenco do Atlético era de 93 milhões de euros. E aí a gente utilizou uma taxa de 6,32, que era o valor que equivalia a um euro, real por euro. E aí é o seguinte, essa diferença aí, o valor que deu, nós comparamos com o valor do intangível, que é onde estão registrados os jogadores de futebol, os contratos de jogadores, E aí é o seguinte, essa diferença nós chamamos de goodwill, Eu vou mostrar para vocês aqui a base que nós utilizamos. Veja bem, o goodwill que a gente apurou em 31/12 de 2021 era de 335
milhões de reais. Então nós pegamos e fizemos a contrapartida. Esse goodwill, colocamos no intangível contra patrimônio líquido, ok? Majorando o patrimônio líquido para que ele ficasse mais próximo ao que nós imaginamos que fosse o valor de mercado, ok? Agora, veja bem, o intangível e o imobilizado, eles são contabilizados pelo valor histórico sem a reavaliação por determinação legal. Então, assim, a lei não permite que esses itens seja feita reavaliação. Então, é correto a forma de contabilização do Atlético. Nós fizemos isso para efeito de cálculo. E, assim, nós vamos apresentar para vocês toda a metodologia que nós utilizamos, né, e todos os conceitos. Para se fazer o valuation, você tem que enfrentar alguns desafios. Além de, obviamente, estudar todo o histórico, toda o que nós já falamos, né, toda a estrutura da empresa, os projetos da diretoria, o que ela imagina, né, o que a administração da empresa imagina para os próximos anos, a situação de mercado, você tem que começar uma projeção. E assim, o primeiro desafio é a projeção da receita. Quais seriam os critérios adequados e justos para uma projeção correta da receita? Bom, não é segredo para ninguém que a partir de 2023, em 25 de março de 2023, haverá a inauguração do estádio próprio do Atlético. Isso, obviamente, muda completamente o perfil de negócio e o perfil da receita do time. Então é o seguinte, nós temos duas situações. Uma situação para 2022, que ainda não tem o seu estádio inaugurado, e uma situação a partir de 2023. 2022, nós consideramos que o Atlético deveria crescer em 12% a sua receita. Então foi com esse critério que nós utilizamos 2022. 2023, nós consideramos um crescimento equivalente ao crescimento do Palmeiras, que eu vou mostrar para vocês agora. Tá? Veja bem, o Palmeiras, num período de 7 anos, ou seja, ele inaugurou seu estádio em 19 de novembro de 2014. Ok? Então é o seguinte, nesse período ele teve um crescimento médio de 22,6% ao ano. Então nós aplicamos para o Atlético a mesma situação. Então é o seguinte, só que nós distribuímos em alguns indicadores diferentes. Por exemplo, bilheteria, patrocínio e outras receitas esportivas que derivam bastante do estádio, nós consideramos esse crescimento de receita de 22,6%. Tá? Para as demais receitas, como receita de transmissão e imagem de sócio-torcedor, nós consideramos a variação do PIB mais a inflação do IPCA. Por que nós fizemos isso? Basicamente porque esse tipo de perfil de receita requer muita negociação com terceiros. Então, por exemplo, você não pode cobrar do sócio-torcedor, teoricamente, a mesma coisa, a mesma evolução de receita que você teria com a inauguração do seu estádio, a receita que você teria de bilheteria. O crescimento é diferente, você tem que negociar com o seu sócio. Então, basicamente, eu considerei que a receita obedeceria a esse critério. Agora, nós temos também a receita de transferência de atleta. A receita de transferência de atleta, nós consideramos um crescimento de 12%. Então é o seguinte, as estimativas de inflação e de câmbio e demais itens, né, e do PIB, nós utilizamos o Boletim Focus, que é divulgado pelo Banco Central, datado de 1º de julho de 2022. Foi quando nós fizemos o nosso trabalho. Tá? Essas projeções foram estendidas até 2029. Então, a partir de um determinado momento, essa projeção aí ficou fixa. A partir, por exemplo, de 2025. Então, nós repetimos os indicadores até 2029. A primeira coisa que eu gostaria de dizer com relação a isso é que também é o seguinte, nós utilizamos não somente os indicadores do Banco Central, nós também utilizamos o ENB e o IPEA Data, né? Alguns indicadores do da Modaran e da Invest.
além de outras fontes que vão ser nominadas mais para frente, tá? Então, basicamente, receita, os critérios de correção foram esses. Agora, já os custos, tá? Nós tivemos um outro tipo de cuidado. Porque é o seguinte, nós partimos do pressuposto que o custo, ele demanda um cuidado adicional, que é o seguinte, você não pode crescer o custo, ficaria extremamente comprometido se o custo crescesse proporcionalmente à receita. Então é o seguinte, para efeito de maximização de valor, para efeito de maximização do resultado, nós consideramos que o custo de futebol não poderia ser superior a 12%, tá? E aí basicamente é o seguinte, se o custo de futebol e alguns outros custos que não dependem, que podem ter um crescimento com relação à inflação mais PIB, nós mantivemos esse tipo de critério para correção, tentando manter uma variação de uma margem bruta de 22% até 2029. Para que vocês tenham uma ideia, o Flamengo tem uma margem de 20%, ok? Então é o seguinte, obviamente que essa margem que eu estou utilizando não considera a amortização dos investimentos em jogadores, uma vez que, como eu estou fazendo EBITDA, e essa margem ele não machuca o EBITDA, ok? Continuando o nosso processo de projeção, nós fizemos a projeção das despesas administrativas. E para efeito de correção, de atualização delas, nós utilizamos a soma do PIB mais o IPCA do período, ok? Então é o seguinte, feita a projeção da receita, considerando os custos de futebol e as despesas administrativas, além de outras receitas, né, nós chegamos à métrica chamada EBITDA. Tá? O que é o EBITDA? O EBITDA ele é o lucro contábil antes da depreciação, despesas financeiras e impostos. Okay? É uma métrica que demonstra a capacidade que a empresa tem de gerar caixa. Quem tem interesse no EBITDA são os credores, os bancos em especial, e os sócios, para que eles possam observar a capacidade, o ganho financeiro que a empresa pode proporcionar para a distribuição de dividendos, no caso dos sócios, e para pagamento dos juros. Tá? Então nós começamos aqui em 2022, imaginando que o Galo teria um déficit de 53 milhões, uma despesa financeira, o resultado financeiro, despesa menos receita, de 96 milhões, amortização e depreciação de 48 milhões aproximadamente. Então, nós atingiríamos o EBITDA de 90 milhões, tá? Essa margem EBITDA em relação à receita seria de 17% até atingir a 31,34% em 2029, tá? Então você vê que tem um crescimento gradativo até lá, né? Então é o seguinte, em 2023 também teria um déficit e esse déficit se transformaria em superávit a partir de 2024, ok? Então é o seguinte, calculado o EBITDA, a gente tem a primeira base para efeito de cálculo do nosso valuation, né? O segundo item para ser considerado seria a projeção do CAPEX. O que é CAPEX? CAPEX é o investimento que o clube precisa fazer, ou que as empresas precisam fazer, tanto para a manutenção do seu ativo produtivo, né? Vamos supor que você tem uma fábrica, então você precisa, de certa forma, investir na manutenção do maquinário em determinado valor. Isso é o CAPEX. Ao mesmo tempo, também o CAPEX pode significar que você precisa investir na compra de equipamentos novos. No caso do time de futebol, o mais comum é que ele tenha investimentos em jogadores de futebol, que o seu CAPEX seja comprometido em grande parte com isso. E é isso que a gente demonstra nesse quadro, né? A gente imagina que, por exemplo, em 2021 nós tivemos 131 milhões de investimento
dos quais 130 foi jogador de futebol. Então, para que haja equilíbrio financeiro, né, o Atlético ele vai ter que fazer reposição pontuais de peças. Então, já que ele já tem uma base montada e tal, ele teria que fazer sempre manutenções pontuais, de maneira que ele não ultrapassasse a 10,26% da receita. Isso seria um ponto de equilíbrio importante. Nós teríamos aproximadamente em 2022 10 milhões de euros para investimento em jogadores de futebol. Né? Isso tanto em contratação quanto em jogadores da base. Né? E também nós teríamos, de certa forma, também venda de jogadores de futebol durante esse período. Tá? Então esse seria o CAPEX, o segundo item de avaliação. Mais para frente, então, agora nós temos a projeção da necessidade de capital de giro. Capital de giro é todo aquele recurso necessário para a manutenção das empresas no curto prazo. Tá? Então, o seguinte, você pega o seu ativo circulante, o seu passivo circulante e calcula qual o giro. Uma coisa interessante de se observar é que o ativo circulante do Atlético gira em 67 dias, ao passo que o passivo circulante gira em torno de 360, em média. Tá? Isso significa o seguinte, que o Atlético tem, o ativo gira 5 vezes mais rápido do que o passivo. Por isso que normalmente essas instituições não quebram. O grande problema é que para que isso funcione de maneira perfeita, a tesouraria teria que ser um pouco mais robusta. E a gente vê que a tesouraria do Atlético, ou seja, os saldos assim, que poderiam ser usados de forma defensiva em bancos, aplicações financeiras de curto prazo, que representariam o caixa, né, basicamente as disponibilidades, não é grande. Tá? Então, assim, as instituições normalmente que têm esse tipo de perfil, né, do ativo circulante menor que o passivo circulante, que giram com mais rapidez os seus itens, né, de ativo, normalmente eles têm um caixa maior, porque eles recebem primeiro, antes de pagar seus fornecedores. Ok? Então é o seguinte, nós fizemos também a projeção do CAPEX utilizando os indicadores do balanço de 31/12 de 2021. Tá? Bom, o segundo item, então, mais para frente, já fazendo os aspectos de projeção, a primeira coisa que nós fizemos então foi a projeção do fluxo de caixa dos ativos. Ou seja, os ativos do Atlético, eles gerariam esse caixa no decorrer dos anos. Tá? Então é o seguinte, eu teria que ter o EBITDA de 90 milhões, né, a partir de 2022, um investimento de 52 milhões e a necessidade de capital de giro, como a gente fez a título de projeção, o primeiro ano ele ficou um pouco comprometido, tá? Mas isso significa o seguinte, que é negativo a necessidade de capital de giro, a variação da necessidade de capital de giro. Tá? Provavelmente o Atlético teria que ir em banco, mas com financiamentos de curto prazo. Né? Então, basicamente, essa seria o fluxo de caixa dos ativos. Continuando, nós medimos também qual que é o custo de capital de terceiros, ou seja, os empréstimos que o Atlético adquiriu no mercado, os empréstimos onerosos, qual que seria o custo efetivo desses empréstimos. Tá? Nós chegamos, então, a fazer essa avaliação, considerando item a item. Como a gente pode observar, em alguns critérios a gente considerou a média dos juros. Então eles falaram assim, nossa, os juros era de 72% a 83%. Então, aí a gente fez a média, utilizou a média para poder chegar no valor ponderado. Então, o custo ponderado de capital de terceiros do Atlético seria de 16,23%. Tá? Então, esse indicador é importante agora na formação
do custo ponderado capital. Tá? Então vamos lá. Agora, com base nisso aí, a gente já tem condição de começar a estimar qual que é o nosso WACC. Tá? O WACC, ou WACC, como algumas pessoas falam, ele é o custo ponderado de capital. Ou seja, quanto que vale, qual que é a proporção entre o capital próprio e o capital de terceiros, tá? E qual que é o custo de cada um. Então só que em termos de futebol, no Brasil, é uma associação sem fins lucrativos, tá? Isenta de imposto de renda. Isso significa o seguinte, que os juros, eles não são utilizados para redução de imposto de renda. Então é o seguinte, se você não tem juros que possa deduzir do imposto de renda, você não tem esse benefício que uma empresa tem, consequentemente, se você pega um empréstimo e você tem um encargo, esse empréstimo só vale a pena se você utilizar esses recursos ou na expansão, né, do seu parque de futebol, de treinamento, ou na aquisição de jogadores, desde que a rentabilidade do seu ativo compense o custo da captação desse recurso, tá certo? Então é o seguinte, então assim, a gente usou a métrica, você tem que descobrir um beta, né? Não existe ações no mercado de capitais para clubes de futebol no Brasil, né? Então é o seguinte, para isso a gente teve que buscar no site da Modaran, né, uma faixa que poderia ser equivalente à faixa, né, de um clube de futebol. A gente achou o beta alavancado de Entertainment, né, no site da Modaran. Então é o seguinte, durante esse período, né, que eu venho fazendo análise, eu desenvolvi o risco desportivo. Só que como é uma métrica muito nova e uma métrica que eu desenvolvi, eu preferi usar uma métrica que o mercado utiliza. Então eu calculei o WACC de acordo com o que o mercado faz, tá? Então veja bem, eu consegui no beta, eu consegui um beta alavancado, né, Entertainment de 1,01, tá? E aí eu coloco aonde eu consegui. A tributação, né, a gente faz os cálculos e faz esse beta desalavancado. Nós vamos trabalhar com esse beta desalavancado, que é de 0,88, e depois a gente alavanca o beta de acordo com a estrutura de dívida, né, a estrutura de capital do clube, né? Então é o seguinte, nós chegamos num beta de 2,43, tá? Veja bem, o Atlético, ele tem, segundo o que eu já avaliei, ele tem um risco desportivo muito grande. O grande exemplo que a gente pode dar é 2021, ele foi campeão de quase tudo, só não foi campeão da Libertadores. Em 2022, ele não teve uma boa campanha. Tá? Então, assim, o Atlético ele tem uma característica de oscilar muito em termos de competição. Ele é diferente, por exemplo, de um Palmeiras e de um Flamengo que está sempre disputando, né, alguma coisa, está sempre na mídia, está sempre ganhando espaço junto ao mercado em si, né? Então, assim, ou seja, o Palmeiras, em tese, tem um risco desportivo menor do que o Atlético, né? Então, vamos lá. Então, é o seguinte, eu já tinha considerado, eu considero o risco país, né, de acordo com a boa técnica, né, para cálculo do WACC, né, eu considero o risco de capital de terceiro de 16,23%, ponderando tudo isso, ou seja, o risco de capital próprio seria de 21,24%, ponderando tudo isso, eu tenho um WACC de 18,05%. É um WACC relativamente alto, né? Mas assim, é o risco do futebol, né? O risco do esporte, tá? Então é o seguinte, considerando todos esses fatores, considerando o fluxo de caixa dos ativos que nós já calculamos lá atrás, ponderando com WACC e fazendo a perpetuidade, tá?
deixa eu voltar aqui no quadro anterior para mostrar aqui o cálculo do WACC, né? Então é o seguinte, eu tenho, feito com a boa técnica, eu tenho um KE, né, que é o custo do capital próprio, de 21,24%. E eu tenho um custo de capital de terceiro de 16,23%. Tá? De maneira que eu tenho um WACC de 18,05%. Tá? Então, passando para frente aqui, com base nesses cálculos, no cálculo WACC, eu consigo fazer finalmente qual que é o valor da empresa, qual que é o valor do galo, né, de acordo com o fluxo de caixa descontado e usando as premissas que eu usei para fazer. Tá, então eu teria que o valor do Atlético seria de 1 bilhão e 59 milhões, tá? Sendo que no período explícito desses 8 anos seria 473. E na perpetuidade, usando o método Gordon, 585 milhões, tá? Então vamos lá. Bom, mas eu tenho que considerar um detalhe. Se eu aumento o WACC, né, ou seja, se o risco do capital, né, do negócio aumenta em 1,5%, e ao mesmo tempo a perpetuidade, o crescimento na perpetuidade aumenta em 1,5%, eu tenho que o valor iria para 1 bilhão e 300. Ao mesmo tempo, né, se eu tenho um movimento inverso, um crescimento do WACC e uma diminuição de 1,5% no crescimento da receita, né, no crescimento total, o Atlético valeria 897. Ou seja, então eu posso dizer que o Atlético vale, de acordo com esses critérios, 898 milhões ou 900 milhões até 1 bilhão 328, tá? Sendo que o ponto central era 1 bi e 59. Bom, nós temos que considerar também que o Atlético tem dívida onerosa. A dívida onerosa do Atlético é de 866 milhões de reais, tá? Se você deduzir caixa equivalente, tá, você tem uma dívida líquida de 848. Então é o seguinte, se eu deduzo o valor do Atlético, o valor que a gente conseguiu, né, que a gente apurou, de 1 bilhão e 59, eu tiro 800, ou seja, o valor dos acionistas seria de 211 milhões aproximadamente, tá? O valor do clube, no caso da associação em si, líquido das dívidas, né? De maneira que, usando o mesmo critério que a gente usou para apurar o valor da empresa, tá? Se o meu WACC aumentar 1,5% e o meu crescimento da perpetuidade diminuísse 1,5% também, eu teria que o valor seria 49 milhões. Ao mesmo tempo que se eu aumentar, né, a taxa de crescimento e diminuir o WACC em 1,5%, eu teria 479 milhões. Ou seja, o Atlético sem as dívidas valeria entre 49 milhões e 479 milhões, tendo como valor central, né, 211 milhões. Ok? Então é o seguinte, pessoal, considerando todos esses parâmetros, tudo aquilo que a gente já comentou, né? E eu não posso deixar de citar também que durante o ano de 2022, o Conselho decidiu pela venda do restante do Diamond Mall, né, para quitação de dívidas onerosas. Esse evento aconteceu depois de eu ter feito esse valuation, depois dos números de 31/12/2021. Esse valor não está, essa negociação, né, os efeitos dessa negociação não estão nesse trabalho que a gente fez. Tá? Quando nós fizermos de 2022, a gente pode pensar no que mudou disso aí. Tá? De maneira que eu consigo ter uma projeção do meu ativo,
né, até o ano de 2029, tá? Do meu passivo também até o ano de 2029, a partir desses cálculos todos, né? A demonstração do resultado seria essa aí, basicamente, né? Com os crescimentos específicos, como por exemplo, de receita de transmissão de imagem, 9,47 até atingir o valor de 5%, que seria a variação do PIB, né? As demais receitas, considerando o crescimento equivalente ao crescimento do Palmeiras, né? De maneira que eu tenha uma variação em torno de 10 e 51 e assim sucessivamente, né? Eu tenho, por exemplo, salário de futebol crescendo em 9,47, que seria a inflação desse período, né? Até atingir o patamar de 10%, tá? O crescimento de outras despesas seria o equivalente ao PIB, né? A mesma coisa valeria para o crescimento de imagem e nós temos aqui a despesa administrativa também crescendo de acordo com o PIB até chegar ao resultado lá. Bom, então é isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado desse trabalho, espero ter atingido o objetivo. Comentem, façam seus comentários, vamos discutir. Depois, mais para frente, a gente vai dando outros detalhes, outras análises, outros indicadores, como o EVA, como outros, que a partir do WACC você tem condição de responder a seguinte questão: o Atlético gera valor como instituição? Gera valor ou não gera valor? Tá? Então é isso aí, pessoal. Muito obrigado mais uma vez. Dá um like se você gostou e vamos discutir, que esse debate é interessante. Um abraço e até a próxima.